Quando a sociedade colapsa, as pessoas se agrupam. A sobrevivência solitária é possível, mas difícil. A sobrevivência em grupos multiplica a capacidade. Mais habilidades, mais segurança, mais capacidade de trabalho. Por isso, as pessoas sempre formam grupos. Em cada colapso histórico, as pessoas se organizam em coletivos porque grupos sobrevivem melhor do que indivíduos. Mas nem todos os grupos sobrevivem da mesma forma. 5 tipos específicos de grupos se formam em cada colapso. Estruturas diferentes, valores diferentes, estratégias diferentes, e 4 deles falham catastroficamente, enquanto um tem sucesso. Entender quais grupos se formam, por que se formam e qual deles realmente consegue não é algo acadêmico. É vida ou morte, porque você ou formará um grupo, ou se juntará a um, ou interagirá com grupos. Sua sobrevivência depende de reconhecer com qual tipo de grupo você está lidando e se esse grupo tem um futuro ou está condenado. O grupo que sobrevive não é o que a maioria das pessoas espera. Não é o mais armado, nem o mais preparado, nem o mais organizado pelos padrões tradicionais. Os sobreviventes entendem algo sobre a dinâmica de grupo que os que falham não entendem. Algo contraintuitivo, algo que vai contra todo instinto sobrevivencialista e todo filme sobre sobrevivência pós-apocalíptica. Aqui estão os 5 grupos que se formam em cada colapso. Como eles se parecem? Por que se formam? O que mata 4 deles e qual sobrevive quando todos os outros falharam? Grupo 1. A milícia tática. Armas pesadas, baixas pesadas. Este é o grupo com que os preppers sonham. Ex-militares, agentes da lei e entusiastas táticos formando uma organização paramilitar. Armas pesadas, hierarquia rígida, operações de estilo militar. O grupo que parece o mais capaz no primeiro dia. O que eles parecem? Estrutura de liderança baseada em patentes militares. Alguém é o comandante. Outros são subordinados. A cadeia de comando é explícita. As ordens descem. As informações sobem. Muito organizado no papel. Armamento extenso e equipamento tático. AR-15S, coletes balísticos, visão noturna, equipamentos de comunicação. Eles parecem uma unidade militar profissional. Todos estão armados e equipados com padrões semelhantes. Posição fortificada como base operacional. Eles estabelecem um complexo. Posições defensivas, campos de tiro sobrepostos, estruturas reforçadas. Pensamento militar aplicado à defesa estática, patrulha agressiva e operações de segurança. Eles realizam patrulhas. Eles estabelecem perímetros. Eles controlam o território ao redor de sua posição. Eles projetam força para deter ameaças, treinamento e exercícios. Eles praticam táticas. Eles executam cenários. Eles mantêm a disciplina através da estrutura e rotina. Eles estão se preparando para a violência que esperam que definirá a sobrevivência. Por que eles se formam? Grupos táticos se formam porque pessoas com histórico militar ou policial gravitam em torno do que conhecem. Elas são treinadas em organizações hierárquicas. Elas se sentem confortáveis com a cadeia de comando. Elas recorrem à estrutura militar por padrão, porque essa é a experiência delas. Eles também atraem pessoas que romantizam operações táticas. Os aspirantes a operadores que veem o colapso como sua chance de viver fantasias militares. Eles se juntam porque gostam do equipamento, da estrutura, da sensação de serem guerreiros. O grupo tático oferece segurança visível e imediata. Armas pesadas e pessoas treinadas fazem o grupo parecer seguro. Recém-chegados que se juntam sentem-se protegidos pelo poder de fogo e pela organização. Por que eles falham? A hierarquia rígida se quebra sob estresse. A hierarquia militar funciona quando apoiada por infraestrutura institucional. No colapso, quando o comandante toma decisões erradas, os subordinados não podem intervir sem quebrar a estrutura. A má liderança mata o grupo enquanto todos seguiam ordens. O consumo de recursos é insustentável. Operações militares consomem munição, combustível e suprimentos rapidamente. Patrulhas queimam combustível. O treinamento gasta munição. O equipamento requer manutenção. O grupo tático esgota os recursos mais rápido do que pode adquiri-los. Eles ficam sem nada
enquanto estão fortemente armados. Eles criam inimigos através da projeção de força. Cada vez que realizam uma patrulha ou estabelecem controle sobre um território, estão desafiando outros. Eles tornam inimigos outros grupos. Eles desencadeiam conflitos através da força visível. Eventualmente, enfrentam números esmagadores ou alguém melhor armado. A postura agressiva que parecia força torna-se a razão pela qual são visados. Conflito interno sobre táticas e estratégia. O grupo atrai personalidades fortes que acham que sabem a resposta certa. Quando as situações não condizem com o treinamento, eles discutem sobre a abordagem. Facções se formam. O grupo se fragmenta por discordâncias táticas que se tornam conflitos pessoais. A mentalidade militar aplicada a situações de sobrevivência falha. Operações militares têm linhas de suprimento, reforços e objetivos definidos. A sobrevivência no colapso tem duração indefinida, sem reabastecimento e sem condições claras de vitória. O pensamento tático não se mapeia na realidade da sobrevivência. Eles estão lutando guerras que não podem vencer porque a sobrevivência não é uma guerra. Atrito por excesso de confiança. Eles acreditam que seu treinamento e equipamento os tornam superiores. Eles correm riscos baseados nessa crença. Eles enfrentam ameaças que deveriam evitar. Eventualmente, perdem pessoas em tiroteios que não eram necessários. Cada perda enfraquece o grupo. Após perdas suficientes, eles não conseguem manter as operações. Cronograma para o fracasso: 3 a 6 meses. Eles queimam a munição nos primeiros meses, defendendo o território e realizando operações. Eles perdem pessoas em combate. Os conflitos internos se intensificam à medida que os recursos se esgotam. Aos 6 meses, ou colapsaram em fragmentos menores, ou foram eliminados por inimigos acumulados. Grupo 2. A coalizão comunitária. A democracia morre na escuridão. Esta é a vigilância de bairro que ganha escala. Vizinhos que se conheciam antes do colapso, unindo-se para manter a ordem e compartilhar recursos. Eles estão tentando preservar os valores sociais pré-colapso, cooperação, justiça, tomada de decisão democrática. O que eles parecem? Adesão inclusiva. Qualquer pessoa do bairro pode participar. Há reuniões onde todos votam nas decisões. A liderança é rotativa ou eleita. Estrutura muito igualitária. Compartilhamento de recursos, comida, água, habilidades são agrupadas. Eles estabelecem hortas comunitárias, coleta de água, rodízios de segurança. Todos contribuem com o que podem. A distribuição visa a justiça, postura defensiva, não agressiva. Eles estabelecem um perímetro ao redor de sua vizinhança. Eles defendem, mas não patrulham além de sua área. Eles não procuram conflito. Tentativa de manter as normas pré-colapso. Eles têm regras. Não roubar uns dos outros. Sem violência dentro do grupo. As disputas são mediadas. Eles estão tentando manter a civilização viva através do contrato social. Por que eles se formam? Coalizões comunitárias se formam porque os humanos confiam naturalmente em pessoas que já conhecem. Vizinhos se unem porque têm relacionamentos estabelecidos. Eles conhecem os nomes uns dos outros, suas famílias, suas histórias. Vínculos sociais pré-existentes criam a base. Eles também se formam pelo desejo de manter a normalidade. As pessoas querem acreditar que seu bairro pode permanecer civilizado, que a cooperação e a justiça funcionarão. Elas se agarram aos valores pré-colapso, porque aceitar que esses valores morreram é psicologicamente devastador. O grupo comunitário parece moralmente correto. É bom cooperar, compartilhar, ajudar os vizinhos. Esse apelo moral atrai pessoas que querem ser boas pessoas mesmo no colapso. Por que eles falham? Caroneiros destroem o sistema. Alguns membros contribuem menos do que recebem. Eles faltam aos turnos de segurança. Eles comem mais do que sua parte. Eles fingem doença para evitar o trabalho. O sistema cooperativo depende de todos contribuindo de forma justa. Quando alguns não o fazem, o ressentimento aumenta. Eventualmente, os contribuintes se recusam a continuar sustentando os caroneiros. O sistema colapsa devido à injustiça interna. A tomada de decisão democrática é muito lenta. Emergências exigem decisões rápidas. Quando o grupo precisa decidir se deve evacuar, se deve deixar estranhos entrarem,
Se deve usar a força contra ameaças, eles fazem reuniões. Eles debatem. Eles votam. No momento em que decidem, a situação já evoluiu. Oportunidades são perdidas. Ameaças não são abordadas com rapidez suficiente. A democracia não consegue responder a condições de crise que mudam rapidamente. A inclusividade torna-se uma vulnerabilidade de segurança. Eles deixam qualquer pessoa do bairro entrar. Algumas pessoas não deveriam estar no grupo. Algumas são fardos, doentes, feridas, sem vontade de trabalhar. Algumas são ameaças, criminosos, mentalmente instáveis, violentas. A política inclusiva significa que eles não podem excluir membros perigosos ou inúteis sem violar seus próprios valores. O grupo é enfraquecido por incluir a todos. Eles atraem predadores. Um grupo cooperativo e pacífico, com recursos compartilhados, é um alvo ideal. Gangues veem a coalizão comunitária como um estoque. Elas atacam com força esmagadora. A comunidade tenta se defender, mas não está equipada ou treinada para a violência. Eles são dominados e seus recursos são tomados. Conflitos internos sobre justiça são insolúveis. Alguém acha que a distribuição de comida é injusta. Outra pessoa acha que outra família não está contribuindo o suficiente. Essas disputas consomem tempo infinito em reuniões. Facções se formam em torno de diferentes visões de justiça. Eventualmente, o grupo se fragmenta conforme as pessoas saem para formar grupos menores com aqueles que compartilham seus valores. O contrato social se quebra quando os recursos se tornam realmente escassos. Quando há abundância, compartilhar é fácil. Quando a comida está acabando e as pessoas estão morrendo de fome, os pais com filhos olham para os solteiros sem filhos e pensam: por que eles devem comer quando meus filhos estão com fome? O sistema de justiça colapsa quando os riscos se tornam vida ou morte. As pessoas priorizam suas famílias em relação ao grupo. A coalizão se dissolve. Cronograma para o fracasso: 2 a 4 meses. Problemas de caroneiros aparecem imediatamente, mas levam semanas para criar conflitos sérios. O esgotamento de recursos acelera a divisão. Aos 2 ou 3 meses, os conflitos internos estão consumindo mais energia do que os desafios de sobrevivência externa. O grupo se fragmenta ou é visado por predadores que reconhecem sua vulnerabilidade. Grupo 3, o clã familiar. O sangue é mais espesso e raso. Este é o agrupamento de família extensa. Pais, irmãos, primos, todos se consolidando em um local. Laços de sangue como fundamento. Frequentemente um patriarca ou matriarca como líder. Lealdade intensa dentro da família. Profunda desconfiança de estranhos. O que eles parecem? Estrutura familiar como estrutura organizacional. O pai ou avô lidera. Filhos adultos são tenentes. Netos são mão de obra. A autoridade flui da posição familiar, não da capacidade. Insulares e suspeitos. Eles não confiam em estranhos. Eles não negociam ou interagem com outros grupos, a menos que seja necessário. Eles assumem que todos fora da família são uma ameaça. Acúmulo de recursos. Tudo o que a família tem é apenas para a família. Eles não compartilham com os outros. Eles acumulam e protegem o que é deles. Posições defensivas em propriedades familiares. Eles fortificam a casa ou o complexo da família. Eles defendem o que é deles. Eles não se expandem além de suas terras. Por que eles se formam? Clãs familiares se formam porque os laços de sangue são a confiança mais profunda. Você confia na família de maneiras que não confia em mais ninguém. Quando o mundo colapsa, você se volta para a família porque essa é a lealdade mais confiável. Eles também se formam porque as famílias têm relacionamentos e dinâmicas existentes. Não há necessidade de estabelecer hierarquia ou construir confiança. Já está lá. Eles estão operacionalizando vínculos pré-existentes. A consolidação geográfica é natural. Membros da família vivem em casas diferentes, mas na mesma região. Quando o colapso chega, eles convergem para um local, geralmente a casa do patriarca ou de quem tem a propriedade mais defensável. Por que eles falham? Diversidade genética e de habilidades limitada. Todos são parentes. As habilidades disponíveis são quaisquer habilidades que os membros da família por acaso tenham. Frequentemente há lacunas. Ninguém entende de cuidados médicos.
Ninguém consegue consertar motores. O clã não consegue cobrir todas as capacidades necessárias porque está limitado aos conjuntos de habilidades dos membros da família. Endogamia de ideias ruins. A dinâmica de grupo familiar significa que certas ideias ou valores dominam. Se o patriarca toma decisões erradas, ninguém contesta efetivamente devido à dinâmica de respeito familiar ou medo. O grupo insiste em estratégias ruins porque a lealdade familiar impede as correções de curso necessárias. Incapacidade de crescer ou se adaptar. Eles não podem recrutar. Eles não podem adicionar habilidades que lhes faltam. Eles estão presos a quem já tem. Se perderem alguém, não podem substituí-lo. O atrito os mata lentamente porque eles se recusam a trazer estranhos. Conflitos familiares tornam-se conflitos de sobrevivência. Tensões familiares pré-existentes explodem sob estresse. Ressentimentos antigos vêm à tona. O irmão que sempre se sentiu desrespeitado. A irmã que acha que deveria liderar em vez do pai. O primo que nunca contribuiu e continua sem contribuir. Esses conflitos pessoais escalam para pontos de ruptura. O grupo familiar se dissolve porque eles estão lutando entre si em vez de contra ameaças externas. O problema da liderança do patriarca-matriarca. Liderança baseada na posição familiar, não na capacidade. Quando o pai ou o avô toma decisões ruins, a estrutura familiar não permite desafiá-los efetivamente. A má liderança combinada com a estrutura de lealdade significa que o grupo segue decisões ruins até falhar catastroficamente. A desconfiança de estranhos limita as oportunidades. Eles poderiam trocar pela comida de que precisam. Eles poderiam se aliar a outro grupo para a segurança. Eles poderiam recrutar alguém com habilidades críticas. Eles não o fazem porque não confiam em ninguém fora da família. Esse isolamento significa que perdem oportunidades que poderiam salvá-los e enfrentam sozinhos ameaças que poderiam ter enfrentado coletivamente com aliados. Cronograma para o fracasso: 4 a 8 meses. Os clãs familiares duram mais do que os grupos táticos ou coalizões comunitárias, porque a lealdade é real e a confiança interna é alta. Mas as lacunas de habilidades e a incapacidade de adaptação acabam criando situações que eles não conseguem resolver. Eles são estáveis internamente, mas não conseguem responder a mudanças externas. Quando as circunstâncias exigem algo de que não são capazes, eles falham porque não aceitam ajuda. Grupo 4. A gangue de saqueadores. Pegue tudo, não deixe nada. Este é o grupo predador. Eles não produzem, eles tomam. Eles visam outros grupos, atacam, roubam recursos e seguem em frente. Estratégia de sobrevivência puramente parasitária. O que eles parecem? Móveis e agressivos. Eles não estão defendendo o território. Eles estão percorrendo áreas, atacando alvos e pegando o que querem. Fortemente armados, mas não disciplinados. Eles têm armas. Eles as usam, mas não são militares. Eles são oportunistas violentos. Hierarquia frouxa baseada na força. Quem for mais violento e bem-sucedido lidera. A liderança muda através do conflito. É instável e brutal, sem planejamento de longo prazo. Eles pensam no próximo ataque, onde atacarão a seguir, o que levarão. Eles não planejam com meses de antecedência porque não pensam com meses de antecedência. Por que eles se formam? Gangues de saqueadores se formam a partir de elementos criminosos e pessoas que escolhem a violência como estratégia primária. Quando a aplicação da lei colapsa, pessoas com antecedentes criminais ou tendências violentas gravitam para grupos onde esses traços são vantagens. Eles também atraem pessoas que falharam em outras estratégias de sobrevivência. Pessoas que não conseguiram produzir sua própria comida, não conseguiram construir seu próprio abrigo, não conseguiram organizar sua própria defesa. Eles se juntam aos saqueadores porque tirar dos outros é mais fácil do que construir sua própria capacidade. A estratégia dos saqueadores oferece recompensas imediatas. Atacar um grupo mais fraco, pegar suas coisas, recursos rápidos sem o trabalho de produzir ou preparar. Isso atrai pensadores de curto prazo. Por que eles falham? Eles consomem recursos mais rápido do que os alvos conseguem se regenerar. Saqueadores atingem grupos produtivos e pegam seus suprimentos.
Mas eles não deixam esses grupos funcionais. Eles levam tudo. Isso significa que cada alvo é destruído e não pode ser saqueado novamente. Eventualmente, eles ficam sem alvos. Todos os grupos produtivos em seu alcance foram eliminados ou fugiram. Os saqueadores não têm mais nada para saquear. Eles criam uma coalizão de inimigos. Cada grupo que eles atingiram ou ameaçaram torna-se seu inimigo. Eventualmente, os grupos sobreviventes se organizam contra os saqueadores. Uma coalizão de grupos defensivos com um inimigo comum é mais forte do que os saqueadores. A aliança defensiva caça os saqueadores sistematicamente. Os predadores tornam-se presas. A violência interna os destrói por dentro. Grupos de saqueadores são mantidos unidos pelo sucesso. Quando os ataques dão certo e os recursos são abundantes, o grupo permanece unido. Quando os ataques falham ou os recursos ficam baixos, eles se voltam uns contra os outros. A liderança é desafiada violentamente. O grupo se fragmenta em gangues menores ou se dissolve inteiramente. Atrito sem pipeline de recrutamento. Cada ataque corre o risco de baixas. Eles perdem pessoas para o fogo defensivo. Eles perdem pessoas por ferimentos e infecções. Eles não conseguem recrutar efetivamente porque nenhum grupo estável quer se juntar a saqueadores. Seus números diminuem. Eventualmente, eles são pequenos demais para saquear com sucesso alvos defendidos. Sem habilidades sustentáveis ou produção, eles não cultivam comida. Eles não purificam água além do que saqueiam. Eles não constroem ou mantêm infraestrutura. Eles são completamente dependentes de encontrar grupos que façam essas coisas e tirar deles. Quando esses grupos acabam, os saqueadores não têm capacidade de se sustentar. Cronograma para o fracasso: 3 a 9 meses. O início do colapso oferece muitos alvos. Os saqueadores se saem bem inicialmente porque há muitos grupos despreparados para vitimizar. Entre 3 e 6 meses, os alvos fáceis acabam. Grupos sobreviventes estão defendidos. Os saqueadores esgotam sua área de atuação e começam a falhar. Aos 9 meses, eles estão mortos, absorvidos por outros grupos ou morrendo de fome. Grupo 5. A rede adaptativa. Laços frouxos, sobrevivência forte. Este é o grupo que sobrevive. Não se parece com um grupo no sentido tradicional. É uma rede de indivíduos e pequenos núcleos que mantêm relacionamentos flexíveis. Eles cooperam quando benéfico. Permanecem independentes quando vantajoso. Adaptam-se às mudanças nas circunstâncias sem uma estrutura rígida. O que eles parecem? Estrutura distribuída sem autoridade central. Não há líder da rede. Existem indivíduos respeitados com experiência ou recursos, mas ninguém comanda. As pessoas tomam suas próprias decisões e coordenam voluntariamente. Pequenos nós de 2 a 5 pessoas no máximo. A rede não é um grupo grande. São muitos grupos pequenos ou indivíduos que mantêm contato e relacionamentos. Cada nó é independente, mas conectado. Papéis especializados sem hierarquia. Alguém é o profissional de saúde. Alguém é o mecânico. Alguém é o agricultor. Alguém é o comerciante. Esses papéis não são classificados. Eles são reconhecidos pelo valor. As pessoas recorrem à experiência em cada domínio. Cooperação flexível. Nós trabalham juntos em projetos ou desafios específicos. Depois, retornam à independência. A cooperação é baseada em projetos, não em integração permanente. Rede de compartilhamento de informações. Os nós se comunicam regularmente. Compartilham inteligência sobre ameaças, oportunidades, recursos e condições em diferentes áreas. A informação flui livremente. Por que eles se formam? Redes adaptativas se formam a partir de pessoas que entendem que estruturas rígidas falham no caos. Elas viram as milícias táticas, as coalizões comunitárias e os clãs familiares falharem. Aprenderam que a flexibilidade vence a estrutura em ambientes imprevisíveis. Também se formam a partir de pessoas que valorizam a independência, mas reconhecem a necessidade de cooperação. Elas não querem estar sozinhas, mas não querem ceder autonomia a uma hierarquia. A rede lhes dá conexão sem controle. O tamanho pequeno dos nós ocorre naturalmente. De 2 a 5 pessoas é algo gerenciável sem estrutura formal. Todos conhecem a todos. A confiança é pessoal.
As decisões são rápidas porque poucas pessoas estão envolvidas. Grupos maiores exigem estrutura. Grupos pequenos não. Por que eles sobrevivem? A flexibilidade adapta-se às condições em mudança. Quando uma abordagem falha, eles mudam. Quando um local se torna perigoso, eles se movem. Quando um recurso se torna escasso, eles encontram alternativas. A falta de estrutura rígida significa que não estão presos a estratégias falhas. Risco distribuído. Se um nó falha, a rede persiste. Se uma pessoa morre, a rede continua. Não há um ponto único de falha, nem líder para perder, nem base central que possa ser destruída. A rede é resiliente porque é distribuída. Especialização sem dependência. Cada nó tem alguma capacidade, mas os nós trocam habilidades e recursos com outros nós. O médico troca cuidados médicos por comida do agricultor. O mecânico conserta o veículo do comerciante em troca de peças recuperadas. Todos se beneficiam da especialização dos outros sem serem completamente dependentes de uma única pessoa. Vantagem de informação porque os nós estão distribuídos geograficamente e compartilham inteligência. A rede sabe mais do que qualquer grupo isolado. Eles veem as ameaças chegando. Eles identificam oportunidades. Eles tomam decisões melhores porque têm informações melhores. Evita todas as falhas dos outros grupos. Nenhuma hierarquia rígida para quebrar. Nenhuma democracia para atrasar decisões. Nenhuma adesão exclusiva que limite habilidades. Nenhuma postura agressiva que crie inimigos. Nenhuma estratégia parasitária que esgote os alvos. A rede evita deliberadamente os padrões de falha de outros tipos de grupo. Baixa visibilidade. A rede não parece um grupo para estranhos, sem complexos, sem patrulhas, sem estrutura óbvia. Os saqueadores não reconhecem a rede como um alvo. Outros grupos não veem a rede como uma ameaça. Essa invisibilidade proporciona segurança. Pode crescer ou encolher organicamente. Se alguém compatível aparecer, pode se integrar à rede. Se alguém se tornar um fardo, pode ser excluído. A rede pode se contrair durante tempos difíceis e expandir durante tempos melhores. Essa flexibilidade na adesão é impossível para grupos rígidos. Cronograma para a sobrevivência. Indefinido. A rede adaptativa não tem um cronograma de falha porque não possui as vulnerabilidades estruturais que outros grupos têm. Pode persistir enquanto os membros sobreviverem. Anos, décadas. É a única estrutura de grupo sustentável indefinidamente. O padrão comum porque 4 grupos falham e um sobrevive. Os 4 grupos que falham compartilham características que os matam. Estrutura rígida. Grupos táticos, comunitários e familiares têm estruturas definidas que não se adaptam bem. A estrutura cria eficiência em ambientes estáveis. Mas o colapso não é estável. Estruturas rígidas quebram sob pressão imprevisível. Pontos centrais de falha. Cada grupo que falha tem algo que, se destruído, mata todo o grupo. O comandante do grupo tático, os recursos compartilhados da coalizão comunitária, o patriarca do clã familiar, os ataques bem-sucedidos da gangue de saqueadores. Quando esse elemento central falha, o grupo falha. Foco interno com pontos cegos. Grupos táticos focam na segurança e perdem a sustentabilidade de recursos. Grupos comunitários focam na justiça e perdem as ameaças à segurança. Clãs familiares focam na lealdade e perdem as lacunas de habilidades. Saqueadores focam em ataques e perdem a sobrevivência de longo prazo. Cada grupo tem um ponto cego que acaba por matá-lo. Incapacidade de se adaptar ao que o colapso realmente exige. Cada grupo é otimizado para o que pensam que o colapso seja. Operações militares, cooperação comunitária, proteção familiar, ataques predadores. Mas o colapso real exige flexibilidade, habilidades diversas, produção sustentável e pensamento de longo prazo. Apenas a rede adaptativa é construída para a realidade em vez da expectativa. A rede adaptativa sobrevive porque a flexibilidade é seu princípio central. Tudo na rede é projetado para se adaptar. Adesão, estrutura, estratégia, localização. Quando as condições mudam, a rede muda. Isso é o oposto dos grupos rígidos que quebram quando as condições excedem sua capacidade estrutural. Resiliência distribuída
sem pontos centrais de falha. A rede é robusta através da distribuição. Seria necessário eliminar cada nó para matá-la. E os nós podem se regenerar através do recrutamento ou reprodução ao longo do tempo, baseada na realidade em vez de ideologia. A rede não está tentando preservar a ordem militar, valores democráticos, lealdade familiar ou sucesso predatório. Está tentando sobreviver. O que funciona, eles fazem. O que não funciona, eles param. Esse pragmatismo vence a ideologia todas as vezes. Pensamento de longo prazo embutido porque a rede é sustentável. Os membros pensam no longo prazo. Eles não estão queimando recursos. Eles não estão criando inimigos desnecessariamente. Eles não estão esgotando sua área de atuação. Eles estão construindo capacidades que persistem anos no futuro. A verdade contra-intuitiva. Todos pensam que o grupo tático sobrevive. Eles estão armados, estão treinados, estão organizados, parecem vencedores. Mas parecer capaz não é o mesmo que ser capaz. As forças do grupo tático, armas, estrutura, postura agressiva, tornam-se suas fraquezas. Eles consomem recursos que não podem substituir. Criam inimigos que não podem derrotar. Seguem líderes cujo treinamento não condiz com a situação. Eles morrem bem armados e organizados. A rede adaptativa parece fraca. Conectada de forma frouxa, sem hierarquia óbvia, não fortemente armada, sem complexos impressionantes. Eles não parecem que vão conseguir. Mas parecer fraco sendo forte é a posição de sobrevivência definitiva. A rede não atrai predadores. Eles não desencadeiam coalizões de inimigos. Eles não queimam recursos mantendo a estrutura. Eles não quebram quando as condições mudam. Sobrevivem silenciosamente enquanto grupos impressionantes colapsam ruidosamente. Em qual grupo você está? Olhe para sua própria preparação ou sua comunidade. Qual padrão de grupo você está seguindo? Se você está construindo um complexo tático com estrutura militar, está indo em direção à janela de falha de 3 a 6 meses. A hierarquia rígida e o consumo de recursos irão matá-lo, a menos que você transite para algo mais adaptativo. Se você está organizando a cooperação de vizinhança, baseada na justiça e na democracia, está indo em direção à janela de falha de 2 a 4 meses. Caroneiros e tomadas de decisão lentas destruirão você, a menos que crie estruturas menores e mais responsáveis. Se você planeja sobreviver apenas com a família, estará estável por 4 a 8 meses, mas rumo à falha eventual por lacunas de habilidades e isolamento. Você precisa se conectar com quem não é da família ou aceitar que não poderá se adaptar quando as condições exigirem capacidades que você não possui. Se você está considerando a sobrevivência predatória, está se inscrevendo para 3 a 9 meses de sucesso inicial, seguidos por uma morte violenta quando esgotar sua área de atuação e criar uma coalizão de inimigos. Se você ainda não está em um grupo, construa a rede adaptativa. Pequenos relacionamentos de confiança, especialização e troca, compartilhamento de informações, flexibilidade, independência com cooperação. Essa é a estrutura que dura. Como construir uma rede adaptativa? Comece com 2 ou 4 pessoas em quem você confia profundamente. Este é o seu nó central. As habilidades devem ser diversas. A confiança deve ser absoluta. Identifique de 3 a 5 outros indivíduos ou pequenos grupos em sua área com diferentes habilidades ou recursos. Esses tornam-se outros nós. Você não se integra a eles. Você estabelece relacionamentos. Crie uma troca regular de informações. Encontrem-se periodicamente. Compartilhem o que estão vendo, o que estão ouvindo, quais ameaças ou oportunidades existem. Sem estrutura formal, apenas fluxo de informações. Cooperem em projetos específicos que beneficiem a todos. Construir defesas, compartilhar colheitas, trocar habilidades. Cooperação baseada em projetos que não exigem integração permanente. Mantenha os tamanhos dos nós pequenos. Quando um nó cresce além de 5 ou 6 pessoas, ele se divide em 2 nós que permanecem conectados. Grupos pequenos são gerenciáveis sem hierarquia. Mantenha a independência enquanto permanece conectado. Você não está formando um complexo ou organização. Você está mantendo relacionamentos
que proporcionam benefício mútuo sem sacrificar a autonomia. A conclusão: 5 grupos se formam em cada colapso: a milícia tática, a coalizão comunitária, o clã familiar, a gangue de saqueadores, a rede adaptativa. 4 deles falham dentro de 3 a 9 meses. Estruturas rígidas quebram. Pontos centrais falham. Pontos cegos os matam. Incapacidade de adaptação os destrói. Um sobrevive indefinidamente. A rede adaptativa, estrutura flexível, resiliência distribuída, pragmatismo baseado na realidade, pensamento de longo prazo. O grupo que todos esperam que sobreviva, o grupo tático fortemente armado, falha rápido. O grupo que ninguém espera que sobreviva, a rede conectada de forma frouxa, persiste indefinidamente. A estrutura mata. A flexibilidade sobrevive. Independência com cooperação vence a hierarquia. Pequenos grupos de confiança trocando entre si vencem grandes organizações unificadas. Isso não é teoria. Este é o padrão de cada colapso histórico. Os grupos organizados impressionantes falham. As redes adaptativas flexíveis persistem todas as vezes. Construa a rede. Fique pequeno. Fique flexível. Coopere sem integrar. Especializa-se e troque. Compartilhe informações. Evite a estrutura rígida. É assim que você sobrevive quando todos os outros grupos falharam. Se esta análise da dinâmica de grupo mudou a maneira como você vê a sobrevivência e a comunidade, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos investigando os padrões e estratégias históricas que outros tentaram enterrar. Plante as sementes para um futuro resiliente. O próximo cofre de sabedoria de sobrevivência abrirá em breve.